Donald Trump faz seu discurso inaugural, iniciando então esse seu segundo mandato não consecutivo, o que já faz mais de um século que não ocorria nos Estados Unidos. Então, antes de eu fazer meus comentários aqui, breves com vocês, eu quero lembrar que um discurso desse foi muito bem preparado, muito bem pensado. Não é simplesmente Donald Trump falando por improviso. Donald Trump, ele é um talento como orador. Ele, no passado, já até era o âncora de um programa de entrevistas e tipo um reality ali, não, o que você vai fazer, enfim, como se fosse um incentivador de um jovem empreendedor. Então ele domina também a forma, o posicionamento de se falar, que na oratória é muito importante. O gesto tem que estar coerente com a sua fala, a postura. E ele transmite isso, é o estilo dele ser um tanto quanto agressivo na forma que ele fala, porque ele impõe realmente aquilo com uma força. É o estilo leão que a gente chama. É o cara que impõe ali a presença. E ele vai pautando a grande mídia, né? Então a grande mídia vai ficar degustando isso aí por vários dias, porque ele pauta a mídia. Então vamos aí para pontos que eu quero chamar a atenção, que eu divido em duas áreas. Uma área de costumes, uma pauta de costumes, e uma área econômica. Uma terceira linha, que é a questão geopolítica. Mas as grandes linhas que ele adotou no discurso é a parte de costumes e uma pauta econômica. Na área de costumes, ele foi incisivo naquilo que ele já vinha pregando, que simplesmente enterra a geração woke. Então ele vai acabar com a questão da diversidade nas Forças Armadas, no serviço público, e vai prevalecer a competência. Eu não quero saber o que você faz. Eu não quero saber qual é a sua opção sexual. É pela competência, coisa que os progressistas não gostam. Eles não gostam de falar de competência. Eles acham que competência é um jogo de cartas marcadas, que não há competência. A elite impõe de cima para baixo aqueles e tal. Então, não vou entrar em detalhes. Então, isso já é um tapa na cara dos progressistas, essa questão de acabar no programa federal com a diversidade. Isso vai impactar as empresas fofas, ESG e todas, todes, né, aquela coisa toda, vamos acabar com isso. Linguagem neutra, essas coisas todas. Lembrando que o Trump sabe que a fala dele ia ecoar pelo mundo todo mundo traduzindo avidamente, ouvindo. Então, ele sabe muito bem a expressão, chamada expressão do poder nacional, que vai além das fronteiras dos Estados Unidos da América. Na parte de costumes, tudo aquilo que era da criminalidade, com um foco não, ele é uma vítima da sociedade, vamos abrandar as penas, vamos relevar certos comportamentos criminosos. Não, ele avisou que vai, inclusive, mandar tropas para o sul e vai devolver todo aquele pessoal ilegal para o México. O México realmente vai ter um problema, né? Porque todo aquele pessoal ele vai devolver para o México. Isso ele vai fazer. Ele vai fazer. Né? Não adianta ficar aí reclamando. Ele vai fazer, porque ele já tinha avisado que ele ia botar para fora todos os ilegais. Os imigrantes legais, toda a tradição de multicultural que existe nos Estados Unidos é bem-vinda, mas não um sujeito que descumpre uma norma, simplesmente invade uma fronteira, ele não quer saber desse tipo de papo. Isso é um outro ponto. Indo para o lado econômico, ele foi muito incisivo na questão da energia. Você quer ficar igual a Alemanha? Né? Desligando usinas atômicas? A Alemanha, segundo ano, com a economia... Não, ele disse, não senhor, a gente tem reservas de energia
são as maiores do mundo, se a gente somar gás, petróleo e tal. Nós vamos perfurar, perfurar, perfurar. Essas são as palavras dele. Drill, drill, drill. Então morreu essa agenda, certo? Esses encontros, sabe aquele encontro no Pará que o Brasil fica tentando motivar, isso está morto. Os Estados Unidos realmente vai, ele já mandou a carta dizendo que está fora do acordo ali de Paris, enterrou isso aí. E ele vai motivar realmente outros países que realmente vão seguir o caminho dos Estados Unidos. Não, de fato, eu tenho energia de gás, de petróleo, por que eu vou ficar sem usar? Essa é a grande questão. Pagando um custo de energia, então a inflação, tudo isso, limitando o nosso crescimento, não. Eu vou entrar pesado nessa questão e vou baixar o custo, inclusive, da energia nos Estados Unidos, segundo palavras do Trump. No âmbito geopolítico, quando ele diz, veja, nas palavras, na sutileza das palavras, nós construímos o canal do Panamá, lembrando que os franceses naufragaram, a empresa do Gustave Eiffel, né, quase faliu, não conseguiu, desistiu. Foram os americanos que foram chamados para construir o canal do Panamá, perderam 38 mil vidas com febre amarela, acidentes, e havia o acordo de, por todo um período, que os americanos ficariam explorando o canal como ressarcimento. Isso você não vai ver na grande mídia. Então ele disse uma frase muito interessante, ele disse assim, nós entregamos o canal do Panamá, não foi para a China, no acordo que nós fizemos de devolução daquele espaço, nós entregamos para o Panamá. E vocês quebraram esse acordo, sobretaxando os navios de bandeira americana, inclusive os navios da Marinha Americana. Isso é fato, que se você também não vai ver nenhum desses jornalistas caricatos que nós temos aqui no Brasil. Então ele diz assim, se não chegarmos a um acordo razoável do que está acontecendo, nós vamos tomar de volta. Simples assim. Na verdade, isso é a maneira que alguém que se posiciona na defesa do seu país. Não é igual no Brasil, que fica todas aquelas ONGs internacionais, mandam até sugestão de pauta ou de lei, né, projeto de lei e tal. Não. Realmente o Trump, ele coloca, né, o pé na porta e diz assim, não, eu vou defender os interesses dos americanos. Eu estou aqui para isso. Eu vou vencer por vocês. Ele usa essa frase. Né? E na questão geopolítica, ele faz essa ameaça muito mais para depois ele conseguir uma barganha ou não entrar em guerras, como ele disse, em guerras que a gente não deveria ter entrado. Eu quero ser lembrado como um pacifista, como um unificador, e não simplesmente entrar em guerras desnecessárias. Então isso já foi um recado muito grande ali para a Ucrânia e outros lugares, aquela coisa bizarra que aconteceu da evacuação do Afeganistão, aquela coisa toda. Então, nas palavras do Trump, ele está trazendo os americanos, restabelecendo o espírito americano, do orgulho americano de realmente fazer as coisas. E ele deu vários exemplos, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas um ponto que é muito importante, e eu já vim acompanhando isso já há alguns anos, e ele, no discurso, ele verbaliza isso que eu vou dizer, ele, a partir do evento do atentado, ele passa a ter, na Pensilvânia, ele passa a ter uma visão diferente como um sobrevivente, porque eu sobrevivi se a bala cortou um pedaço da minha orelha. Então ele diz assim, eu percebi que isso é um sinal de que eu tinha que voltar, que eu tinha uma missão para fazer. E isso ele verbaliza que o destino manifesto é que levou os Estados Unidos a de uma pequena colônia de agricultores ser o país que ele é. Então, eu tenho, depois vou deixar vídeos aqui que eu já fiz sobre a questão do destino manifesto. Isso foi uma ideologia bem no início da criação dos Estados Unidos, onde os pais fundadores tinham lá suas crenças e eles realmente acreditavam, de uma maneira bem simplificada, de que o sucesso quem faz é você. Você constrói o sucesso com as suas ações. Então,
Por isso que é um destino manifesto. Você manifesta, e aí o destino vai trazer para você aquilo que você plantou, aquilo que você lutou, e não uma visão que muitas vezes a gente vê no Brasil, que o governo vai trazer para você, o governo vai resolver seus problemas. Vai acontecer porque o Brasil é o país das possibilidades. Tem um enorme potencial, Os Estados Unidos da América não tinham um enorme potencial quando as 13 colônias conseguiram vencer a Inglaterra. Não tinha enorme potencial, nenhum. E eles, dentro de uma visão geopolítica, eles realmente expandiram o território daquelas 13 colônias, coisa que o Trump diz o seguinte: nós vamos realmente defender isso, nós vamos expandir o território e nós vamos novamente nos tornar a nação mais poderosa do mundo. Nós somos ambiciosos, no sentido da ambição que você quer prosperar. Então bateu realmente fundo ali na religiosidade do americano médio. Realmente ele foi de encontro a isso. Você faz o seu sucesso em função dos talentos que Deus lhe concedeu, e você foi à luta, e você não foi porque alguém te deu. Você realmente foi ali e trabalhou número de horas e dias e anos para construir algo sem que alguém tivesse que te dar uma esmola, né? Então, esses são os pontos principais que eu levaria para vocês. Recomendo, vou deixar também um link do discurso, recomendo que ouçam, em vez de cair realmente naquela versão pasteurizada, né, que a mídia nacional tenta passar. Vou dar um exemplo. Eu ouvindo uma versão traduzida para comparar com a versão original, eu vi o jornalista, quando ele cita na frase que, olha, as organizações de narcotraficantes, eu hoje mesmo vou transformá-las em categoria de terroristas, de associações terroristas, para poder agir como se fosse realmente esse tipo de gente. Qual foi a tradução? A tradução foi: as organizações vão ser colocadas como organizações criminosas. Não, ele não falou isso. O Trump não disse que ele vai transformar os narcotraficantes em organizações criminosas, que elas já são. Então, se você realmente ficar só ouvindo, né, aquilo que estão traduzindo para você, você vai ter uma interpretação completamente equivocada. Agradeço para quem assistiu o vídeo aqui no Modernidade e Ciência até esse ponto. Para quem chegou agora, se inscreva aqui no canal. Não esqueça, coloque o sininho, você vai receber os próximos vídeos, porque esse assunto vai ser recorrente. A gente vai ter vários dias aí que a gente vai poder comentar qual é a visão dos especialistas, né, a respeito da volta do Trump. Um abraço.